da nossa catequese Amores Letícia sobre o amor na família. Parágrafo 300 diz assim: se tiver em conta a variedade inumerável de situações concretas, como as que mencionamos antes, é compreensível que não se devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canônico aplicável a todos os casos. Então veja, existe uma variedade inumerável. Gente, são muitas situações, são muitos casos. E como diz aquele velho adágio, né? Cada caso é um caso. Cada caso precisa ser olhado dentro da sua realidade, dentro da sua situação. Então não tem como nós aplicarmos uma lei que seja uma lei geral para esses casos específicos. Então cada caso deve ser escutado, aprofundado e acolhido na sua individualidade. Por isso o Papa diz assim: é possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares que deveriam reconhecer. Vamos em parte aqui, porque a frase é comprida, né? O que o Papa então coloca? Olha, esse sínodo e também essa exortação, que é uma resposta do sínodo, o que nós esperamos dele, o que é possível? Um novo encorajamento e um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares. Olha só. Então, a partir dessa realidade, que é inumerável, o sínodo vem então para dar um novo encorajamento no discernimento que deve ser feito, seja o discernimento pessoal, seja o discernimento dos tantos casos particulares, pastoral também. O padre, a própria pastoral, seja pastoral familiar ou outras pastorais, é necessário um novo e responsável discernimento. Que o Papa então diz assim, que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. As consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Então existem situações que são diferentes. Diante das tantas consequências, um caso não pode ser aplicado ao outro. Vamos falar do divórcio. O fulano de tal se divorciou, mas agora foi afastado da comunidade. O outro também se divorciou. Como que vamos tratar? Olha, cada caso vai ser olhado dentro da sua realidade. Qual foi o tamanho do escândalo? O que aquilo pode provocar dentro da comunidade? Então, é necessário que cada caso seja olhado de forma particular. Por quê? O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. As consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Não é igual matemática. As normas não são como matemática. Por que, padre, igual matemática? Porque em matemática existe uma fórmula e você joga os números dentro daquela fórmula e vai dar sempre um resultado exato. Não é o caso de pessoas, de seres humanos, que não é só somar que o resultado vai ser igual. Os pais na casa sabem muito bem o que isso significa. Mas, padre, eu eduquei um filho exatamente como eu havia educado o outro. Mas a criança não é um objeto, a criança tem escolhas, tem sentimentos, são momentos diferentes, não tem como ser exatamente igual. Cada um é diferente. O momento é diferente. O resultado também será diferente. Os sacerdotes, diz o Papa ainda, têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas no caminho do discernimento, em conformidade com o ensinamento da Igreja e com as orientações do bispo. Então veja, o que cabe ao sacerdote lá na prática, no dia a dia? Acompanhar essas pessoas. Mas aqui já tem um adendo.
as pessoas interessadas. Você realmente quer fazer um caminho? Você realmente quer buscar a Deus? Então o padre não vai acompanhar aquele que não quer ser acompanhado. O padre não vai obrigar aquele que diz, para mim a vida tá bom desse jeito, eu faço do jeito que eu quiser, para mim a regra é essa. Então nós vamos acompanhar aqueles que estão interessados. E o interesse vai se demonstrar pelas escolhas, mas também pelas atitudes, neste caminho de discernimento. Mas o padre não vai também julgar as coisas pela sua própria cabeça. Diz aqui, ensinamentos da igreja e também as orientações do bispo. Por quê? Porque o padre está ligado ao bispo, ao trabalho da igreja, da pastoral. Então não vai fazer esse discernimento sozinho. É necessário também, são necessárias também as orientações do bispo. Neste processo, diz o Papa, será útil fazer um exame de consciência através de momentos de reflexão e de arrependimento. Então vamos ver, chega um casal, já faz 15 anos que vivem juntos e são de segunda união. O que o padre cabe fazer agora? Se eles estão interessados em fazer um caminho de discernimento, o padre vai acompanhar. E aí, lembrando dos ensinamentos da igreja e das orientações do bispo. Vamos fazer um exame de consciência, fazendo momentos de reflexão e de arrependimento para a vida do casal. O Papa ainda continua dizendo assim: os divorciados recasados deveriam interrogar-se como se comportaram em relação aos seus filhos quando a união conjugal entrou em crise. Se houve tentativa de reconciliação, qual é a situação do parceiro abandonado, quais são as consequências da nova relação sobre o restante da família, sobre a comunidade dos fiéis, e que exemplo ela oferece aos jovens que se devem preparar para o matrimônio. Então tudo isso deve ser levado em conta, e é tão importante que nós vamos deixar para estudarmos na segunda-feira, para não passar aqui meio correndo por cima, né? Então não perca, segunda-feira nós vamos continuar falando sobre este tema e essa orientação que nós somos chamados então a darmos aos nossos casais, principalmente nesta fase, que é uma fase delicada, que é a fase de recasados e daqueles que, mesmo vivendo essa situação, que talvez seja irregular para a igreja, ela possa, de alguma forma, também continuar buscando a Deus e servindo a comunidade.